Eu vou começar. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Estela. Eu faço parte da assessoria do mandato do vereador Afrânio e eu fui designada pelos vereadores para coordenar a mesa do lançamento do Orçamento Legislativo Participativo. Então, a organização da noite vai ser assim. A gente vai convidar, primeiramente, o Padre Wilson para fazer uma fala inicial. O Padre Wilson, depois, ele tem um compromisso. Então, ele vai ficar um tempo e depois ele vai sair, né? Já estava combinado. Logo em seguida da fala do Padre Wilson, eu vou passar a palavra para todos os vereadores, que eles, de forma conjunta, vão apresentar para nós aqui como surgiu essa ideia coletiva do orçamento parlamentar participativo, legislativo e participativo, e, após a fala dos vereadores, todos os presentes que quiserem vão poder fazer indagações para entender melhor e também poder contribuir com essa nossa proposta. Ok? Estamos aguardando o vereador Pedrão. Os vereadores que fazem parte dessa iniciativa, o vereador Afrânio Bopré, o vereador Lino, o vereador Marquito, o vereador Lela e o vereador Pedrão, que já está descendo. Tá? Como o Padre Wilson tem essa limitação de horário, a gente vai começar agora e o vereador Pedrão chega durante a fala dele. Ok? Padre Wilson? Vamos lá. Ok. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, a todas e a todos. Queria agradecer a frente e queria, assim, tecer 3 pensamentos. O primeiro pensamento é essa compreensão, nesse momento em que a gente vive, nesse país, um estado de exceção e cada vez mais a derrocada dos direitos, na área da previdência, na área da questão do trabalho, em tantas outras áreas. Eu acho a importância da gente poder pensar-se junto coletivamente. E pensar coletivamente e refletir coletivamente necessita de um conteúdo para reflexão. A gente só é capaz de construir uma nova praxis se a gente é capaz de construir uma reflexão sobre o atual momento de conjuntura que a gente vive e sobre as nossas próprias práticas diárias. Creio que nós, enquanto militantes, trabalhadores na área social e que vivenciamos mais de 30 anos nessa cidade, a luta social e todas essas discussões que é prática nossa e conteúdo e vida nossa do dia a dia, olhar vocês agora iniciando essa frente e buscando essa conversação e buscando um consenso, é extremamente positivo e para nós é extremamente esperançoso. Perceber de que somos capazes de pensar a cidade e não pensar apenas um gabinete. Eu queria alentá-los cada vez mais para que essa prática fosse para frente. Segundo pensamento que eu queria trazer aqui hoje nessa noite. Penso que a partir de vocês e a partir desta prática e desta frente, nós poderíamos começar a iniciar de novo nessa cidade o que já fizemos algumas vezes, que é a discussão do orçamento participativo. Não há democracia, não há exercício de cidadania se não há mecanismos de controle social construído pela sociedade civil. E trabalhar essa relação da construção de uma democracia que rompa com a democracia representativa, que ao longo do nosso processo histórico exatamente esse, como é que a gente combina essa democracia representativa com uma democracia de base participativa, com criação de instrumentos de mensuração da gestão pública. Se nós não entrarmos na peça orçamentária, nós sempre, eu falava essa semana para o Afrânio, para o Elson e para a Estela, que estavam lá em casa tomando um café de manhã cedo, eu digo, se nós não somos capazes
de entrar na peça orçamentária, rediscutir essa peça orçamentária e tornar essa peça orçamentária como a gente torna as despesas da nossa casa e como a gente organiza as despesas da nossa casa, as despesas da nossa comunidade, ou seja, que é construir mecanismos de controle social da gestão pública. Nós, em todos os pontos que a gente caminha aí nesses tantos anos, nós chegamos sempre atrasado no orçamento. Quando a gente chega, o orçamento está fechado, enquadrado. E se a gente olha hoje, o que se diz cada vez mais? O grande percentual do dinheiro vai para folha de pagamento. E o fomento é pequeno. Nós teríamos que inverter esses processos e rediscutir esses processos. E a discussão desse processo, creio eu, e aí queria deixar uma sugestão para todos nós essa noite aqui, diante dessa iniciativa da frente, de que um segundo passo, depois desse passo, constituídos de vocês, poderíamos de novo pensar essa cultura da construção do exercício da cidadania e da cultura do controle da gestão pública. Porque quando uma pessoa controla a gestão pública, não tem corrupção. A gente estanca os veios da corrupção. Se nós somos capazes de tornar realmente o orçamento nas mãos das pessoas. Digo concretamente, quando nós conquistamos, e as pessoas que estão aqui, um pequeno exemplo, quando a gente conquistou a questão de todo o orçamento para o maciço do Morro da Cruz, que foi o PAC, apoiado pela universidade, a importância de trazer a universidade de novo de volta para as comunidades, para que instrumentalize as nossas organizações nessa caminhada, e fizemos e apresentamos aqui na Câmara, na época o Dário era o prefeito, e a gente fez toda a peça de discussão sobre o montante. Depois, o que a gente fez? Conseguimos realmente controlar. E era muito interessante, muitas pessoas, e aí quero pegar para alentá-los nesse caminho uma pequena experiência. No Alto da Caieira, um grupo de mulheres lá de cima, que hoje são mulheres extremamente politizadas e que lutam por aquele território também, elas ficaram com uma prancheta na mão enquanto lavava a roupa, é uma coisa muito pequena, mas elas marcavam quanto caminhão de areia entrava, quantos tubos entrava, e a gente fazia a somatória, diante da somatória, com a somatória do investimento para aquela realidade. Este gesto concreto, real, gerou na vida dessas senhoras, que hoje elas batalharam pela creche, hoje elas levantaram quanto custa uma creche, a filosofia da creche e o modo de controlar essa creche na comunidade. Por isso que eu sou extremamente esperançoso com esse trabalho, porque, no fundo, é devolver e ajudar a sociedade civil a construir políticas públicas efetivas. E se nós não abrirmos espaço e construirmos espaços de reflexão, espaços de controle do exercício na prática do dia a dia da cidadania e desse trabalho da cidadania que é tão importante e tão fundamental na prática do dia a dia, porque é uma forma de eu me apropriar desse processo. O seu Teco do nosso Morro, não sei se ele está por aqui, depois que a gente fez o orçamento participativo, na época do Afrânio e do Grando, o seu Teco dizia na nossa comunidade do Morro, que é um homem extremamente politizado. O seu Teco diz, hoje eu não olho mais o buraco da minha rua, eu olho o buraco da cidade. E eu luto pelo buraco da cidade, ou seja, eu luto por uma, realmente, política pública, de uma discussão de política pública. Então, criar instrumentos pedagógicos e populares de mensuração desse processo, penso que o desdobramento desse trabalho da frente, ele poderia construir nessa cidade o controle, até porque os indicadores nós temos da vida dessa cidade. Pensar regionalmente essa cidade, nós temos, na época desse orçamento, a gente tinha 14, 15 áreas que a gente tinha como áreas privilegiadas de discussão, de encontro, de debate, e isso gerou, inclusive nas comunidades, quem participou, acho que o seu Solimar participou também daquela época,
gerou uma cultura de solidariedade entre as comunidades. Então, tinha comunidade que dizia, a nossa ainda já tem o orçamento. Então, podemos esperar em relação à construção do parque, que agora, hoje a gente tem o parque ali, mas o parque é uma luta de 20 anos no nosso morro. Mas aquele morro lá ainda não tem nem o saneamento básico. Então, vamos demandar o orçamento para aquele morro, para que haja a questão do investimento orçamentário para o saneamento lá. Isso gera entre as comunidades a cultura da cidadania, cultura de uma democracia de representação, de base, de discussão e efetiva participação, e gera entre as comunidades uma profunda solidariedade. De olhar-se, de conhecer-se, de ver-se. Eu penso que aqui está o início de um laboratório que, com vocês, a gente pode dar um grande gás de pensamento e recuperar de novo esse processo. Porque nós que estamos no Fórum de Políticas Públicas, que a Cíntia está ali também, a gente vê que, nesse momento, o desafio que nós temos, porque a assistência social se encolheu, minha gente. Se a gente olha o que nós temos para assistência social hoje, basta ver os contextos que nós vivemos das demandas reprimidas, como a demanda média, curta e alta complexidade. Nesse processo, a gente está de novo no limbo. E aí reconstruir a partir desses processos as possibilidades de investimento, né? E queria, assim, alentar nesse sentido. E o terceiro pensamento é o pensamento de que a gente não pode abrir mão da justiça social e de compreensão, e eu acho investir numa coisa nesse momento que é extremamente fundante para nós, que habitamos nas comunidades mais empobrecidas na vida dessa cidade, represada na forma de uma cultura profunda de injustiça social, que eu queria trazer à tona aos senhores e senhoras aqui, que é a questão dos assassinatos. De janeiro até agora, 138 jovens foram assassinados. E muitas vezes a questão dos assassinatos é tortura muito cruel. E nós estamos com uma venda sobre isso. É pouca gente que discute a dimensão dessa juventude. E se a gente olha percentualmente, essa é a juventude produtiva futura, que tem de ser investido, que tem de ser buscado. Cada dia, no meu dia a dia, mais de 10 jovens suplicam por uma vaga de trabalho nesse momento de crise. Eu acho que se a gente entra com este caminho, nós poderemos entrar com esta pauta. E aí é importante rediscutir, porque a compreensão de segurança pública não está no preventivo, não está nas políticas públicas. A compreensão de segurança está no processo da repressão. Agora, se nós queremos pensar segurança articulada com política pública e segurança articulada com o estanque da criminalidade, não é varrendo morro, que essa juventude já é vítima da vítima. É se nós somos capazes de inteligentemente articular a segurança pública para estancar no alto o crime organizado. O crime organizado tem de ser estancado no alto. Não é estancar varrendo essa piazada que é bucha, que é manobra e que acaba sendo assassinado de uma forma tão cruel, quando essa juventude deveria ser a juventude da atenção dos nossos olhos. Então, termino dizendo que sou muito grato pela oportunidade que vocês deram nessa noite da gente poder vir aqui e poder incentivar realmente. Penso que a gente começa a viver uma nova página. Obrigado. Eu vou ter que sair porque tem uma celebração de 7º dia, não posso deixar o povo lá esperando. Então, queria agradecer ao Padre Wilson. Começamos muito bem essa noite. Então, agora, como eu falei, a gente vai começar a contar para vocês como que nós chegamos até aqui. É importante só fazer um recorte, né? O orçamento, para dizer de onde que a gente está falando. O orçamento do município de Florianópolis, ele tem basicamente 3 peças importantes, que são sempre encaminhadas para a Câmara de Vereadores. É o PPA,
que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. Isso que a gente está fazendo agora são com relação à LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que, quando vem para a Câmara, os vereadores podem fazer emendas. E eles têm direito a um valor, né? R$500 mil para emendas em infraestrutura e R$100 mil para emendas para serem direcionadas como subvenção a entidades. E é nesse momento que a gente teve essa ideia de constituir esse grupo, porque, até então, as emendas que os vereadores faziam, o prefeito não era obrigado a realizar essas emendas. E, o ano passado, os vereadores dessa casa, eles aprovaram uma lei que fez uma emenda na lei orgânica e que, a partir dessa aprovação dessa lei, as emendas dos vereadores elas têm caráter impositivo. Então, a emenda que o vereador colocar e aprovar na LOA aqui na Câmara, o prefeito tem que realizar. E esses vereadores, né, esses 5, então, eles viram nisso como uma oportunidade real de poder oferecer esse orçamento para a comunidade. E, assim, surgiu o orçamento legislativo participativo. Daí agora eu vou passar, então, a palavra para os vereadores. A gente não combinou uma ordem, vai ser assim meio informal. O Afrânio vai começar e depois os vereadores vão pegando a palavra. Tá? A ordem alfabética pode ser também. Tá bom. Bem, meu boa noite a todas e todos. É com muita alegria que nós temos hoje aqui na Câmara o plenário lotado por um grupo seleto de pessoas extremamente representativas da luta social da nossa cidade. Vou fazer apenas uma pequena referência a algumas pessoas desse leque que nós temos aqui. Eu vejo o João Paulo lá com a camiseta da Mátria Livre. João Paulo é sindicalista do Sindipreves. Aqui também eu vejo do movimento comunitário várias pessoas, a Albertina, da UFECO, tem uma longa trajetória, e também ela é companheira, assessora do vereador Lino, o Ataíde, o nosso ex-vereador, querido companheiro, liderança representativa do Campeche, companheiro Valtinho Chagas, a Carla, professora da Escola da Fazenda, lá atrás o nosso doutor Fernando Monguilhotti, companheiro de luta, enfim, o Glaicon, que eu estou vendo aqui também, lá de Paulo Lopes, mais um militante presente das causas ecológicas, enfim, Lela, Marquito, Lino, Pedrão ainda não chegou, mas esse coletivo que se reúne aqui, que se aproxima, que se congrega, é um coletivo que dá uma demonstração de que nós estamos no caminho certo. Também quero fazer aqui a referência do nosso querido companheiro, que já por 2 ocasiões representou o meu partido, o PSOL, na disputa eleitoral do município. Está aqui conosco o professor Elson. Importante a presença do Elson aqui nesse momento para todos nós. Além de nos dar alegria, nos dar segurança também, nos dar conforto, a participação do Elson aqui nessa atividade. Então, eu vou rapidamente colocar uma questão que eu considero que é central. O que nós estamos fazendo hoje à noite aqui na Câmara de Vereadores? No meu modo de entender, nós estamos fazendo história. Nós estamos marcando uma época, uma virada de página nas relações políticas que já estão ultrapassadas faz tempo. A sociedade mudou e muda cada vez mais com grande aceleração, com grande velocidade.
E nós não podemos reproduzir as velhas práticas políticas. Uma sociedade que se renova, que se atualiza, mas a política ainda de maneira conservadora, elitista, organizada para favorecer privilégios. Essa casa é um espaço que reúne todos esses elementos que eu estou citando. Nós, o vereador Lino, o vereador Lela, o vereador Marquito, o vereador Pedrão, fizemos aqui dessa tribuna, inclusive, um convite a todos os vereadores para que se reunissem com esse propósito. Ou seja, a história, e em particular a do Brasil, ela é rica em experiências de democratização da participação orçamentária. O Padre Wilson aqui, inclusive, fez referência à nossa experiência do governo da Frente Popular, em Florianópolis. Mas nós podemos citar Santo André, podemos citar Porto Alegre, várias experiências que se espalharam por esse Brasil. Todas elas de iniciativa do Poder Executivo, da Prefeitura. Experiência que vem por dentro do Poder Legislativo é única e é inédita. Por isso que eu digo, nós estamos fazendo história nessa noite. A tradição diz o seguinte: o vereador tem o direito de fazer emendas. Como bem explicou a Estela, uma mudança que nós fizemos na legislação orgânica, a partir do ano passado, as emendas passaram a ser impositivas. Esse nome é um nome antipático, né? Mas é impositiva em que sentido? São emendas feitas pelo vereador e que o prefeito tem a obrigação de executar. Porque como é que funcionava? O prefeito favorecia as emendas dos vereadores que o apoiavam e castigava, perseguia os vereadores que eram independentes ou que eram de oposição, que não tinham a obrigação de apoiar e dizer sim, senhor, para o prefeito. Quando ela é impositiva, passa a ser para o vereador, de certa forma, uma carta de alforria. Ele tem a liberdade de dizer, farei as minhas emendas, o prefeito é obrigado a cumprir, e eu não tenho a obrigação de ficar sob a chibata. E a Câmara de Vereadores não é uma repartição da Prefeitura. O orçamento que nós estamos debatendo não é um orçamento do prefeito, não é um orçamento da Prefeitura, ele é um orçamento do município de Florianópolis. Por isso, nada mais justo, nada mais correto, certeiro, do que dizer o seguinte: se o orçamento é do município, por que os munícipes, por que a municipalidade, por que a cidadania não se apropria desse poder de decisão? Por que ele é hermético, ele é fechado, tecnicamente, inclusive, super complicado, que as pessoas se afastam dele, só em ouvir falar determinados palavrões da peça orçamentária, da legalidade, do economês. Então, a nossa decisão, está aqui o companheiro Pedrão, que acabou de chegar, a nossa decisão foi diminuir essa distância entre o poder público, o centro decisório do orçamento, com a cidadania. É o que nós conseguimos fazer. Mas no conteúdo tem um vírus. No conteúdo tem um vírus, que eu chamo de revolucionar a democracia. É isso que está faltando. A democracia velha está derretida. A representatividade que não representa mais ninguém, ela não serve mais. A política oficial, tradicional, morreu e o novo está nascendo.
É esse o sentimento que nós temos que ter. E temos que ter coragem, ousadia para inovar. Podemos errar? Podemos. Faz parte da aprendizagem. Mas combinar a democracia representativa com a democracia participativa é o segredo de a gente consolidar as conquistas, mobilizar a sociedade para produzir felicidade. É o que nós queremos. Então, alguém já me perguntou assim, companheiro Lela, também certamente nós discutimos isso, alguém já perguntou assim, Afrânio, isso corre o risco de não dar certo? Essa decisão de vocês corre o risco de não dar certo. Vale a pena correr o risco? Vale. Vale a pena correr o risco. Onde é que está a possibilidade de não dar certo? Eu vou localizar para vocês. Na resistência daquele poder instituído, acomodado na sua zona de conforto e que não quer fazer a mudança de página que nós estamos pretendendo. Pode ser que a prefeitura, o prefeito, seja um obstáculo. Mas como é que nós vamos superar esses obstáculos? Com 5 vereadores? Não. Ou a comunidade se organiza, é dona de si, com altivez, ela faz o debate e vai buscar aquilo que é do seu direito, enquanto mobilização social, se colocando como sujeito ativo, e não como algo que está esperando, é uma esperança ativa, uma esperança positiva, ou isso aqui vai se virar numa tentativa que ali na frente nós vamos ter que conversar. Então, o segredo é vontade, muita disposição, garra, e aqui eu sei que não vai faltar energia de luta, porque esse auditório que está aqui hoje, esse plenário, é de gente que veio de cabeça erguida, disposta a dar um passo para frente. Revolucionar a democracia. É hoje o dia que estamos fazendo história em Florianópolis. Muito obrigado. Eu, de ordem alfabética, defendi, mas enfim. Bem, eu quero saudar primeiro a todos aqui, todas, né, que todas, quase a totalidade, são lutadores sociais. Cada rosto que a gente vê aqui tem uma história, tem uma luta, mas tem uma dor. Foi a partir da dor, da revolta por esse mundo como ele está, que aqui vocês, muitos daqui se construíram, através de curso de formação ou na dor da vida. Então, eu quero, em primeiro lugar, e é para vocês, que a gente está dedicando essa experiência do orçamento legislativo e participativo, ou seja, para a gente sair da retórica de que o povo é protagonista. Bom, então essa é a experiência que a maioria que está aqui, e os que não vieram hoje, nos acompanham pela televisão, tem lutado há muitos anos, tanto no plano diretor participativo, desde a época dos orçamentos participativos e muito antes, que eu queria colocar aqui, e graças a vocês e muitos lutadores, a cidade não está pior. E eu acho que nós resistimos, desde os contra, que a gente chama dos contra até hoje, né? Desde a época do projeto dos anos 70, até hoje, o Floripa sustentável, os que causam a destruição dessa cidade, hoje se colocam como Floripa sustentável. Então, dentro desse atual prefeito, que tem um projeto de destruição dos conselhos de direito. E eu quero saudar a mesa, que também todos nós aqui, vereadores, 5 vereadores, também. E quero dizer o seguinte, que na realidade o que nós estamos propondo não é novo, de certa forma, no ponto de vista do princípio geral, como bem o Padre Deus colocou, da democracia participativa e direta. Isso é uma luta que vem desde os anos 70, bom, antes, o golpe militar impediu isso. A sociedade brasileira seria muito mais avançada hoje, foi interrompida em 21 anos
de repressão civil-militar. Mas eu quero dizer o seguinte, mas, por outro lado, paradoxalmente, a experiência de orçamento, ela é recente no Brasil, de modo geral. Se você vê o desenho da peça orçamentária, ela tem uma característica autoritária, que desenhou no período militar. A maioria do povo brasileiro vê de uma forma alienada ao orçamento. Isso não é coisa minha, isso é coisa de contador ou do governante de plantão. E eu quero dizer que também há uma espécie de desconhecimento, inclusive da nossa parte. A maioria dos parlamentares não tem um domínio orçamentário como deveria ter, nem as assessorias. Então, eu quero colocar que nós também, quero dizer bem claro, que essa experiência também é para nós próprios aprendermos, junto com a população que já vem, nós todos, desde a época do orçamento participativo. Então, portanto, é uma experiência de democracia direta, que é pedagógica, eu já falei para os nossos vereadores aqui, que fazem parte da frente da OLP no sentido da Organização Livre da Palestina, né? Mas a OLP no sentido que, ao irmos deixar que a população levante as suas demandas, nós também estamos aprendendo junto. E nós também nos relacionarmos juntos, aprendendo entre nós, apesar que nós temos um projeto que nos une os 5, que é um projeto, uma visão de cidade para todos, mas aí também nós temos as nossas diferenças, então a gente vai aprender e a construir construir um caminho de aprendizagem naquilo que Paulo Freire sempre defendeu, quer dizer, o aprendizado se dá na vida, na prática, na dor. Então, eu acho que eu quero colocar isso no sentido de colocar de cabeça para baixo a prática parlamentar, que é baseado na construção coletiva. Portanto, a democracia aqui, mesmo com todos os créditos representativa, com a nossa contribuição é de levar uma nova forma de ver o parlamentar que parte e para as demandas populares na auto-organização. Então, nós somos somente um braço. Eu acho que essa é a nossa missão aqui, quer dizer para todos, e essa é a revolucionária, mesmo na sociedade revolucionária socialista, que eu sonho, nós sonhamos todos, é que o parlamentar ele é uma parte do processo. Ele não é o processo. Muitos vereadores se autocentram. Eu sou o cara, a mim venham. E essa prática autoritária se reproduz, inclusive, nas assessorias, que ficam silenciosas, nas comissões. Não, assessorias nossas também são protagonistas. Eu quero parabenizar os esforços dos setores dos 5 mandatos que vieram trabalhando para construir esta proposta. E, por último, eu quero dizer que nós estamos, de certa forma, agora partindo das diretrizes, que nós temos os princípios, diretrizes e objetivos, uma ponta central ali, que nós partimos mais ou menos do que nós construímos no Estatuto da Cidade, em que a população, nos projetos, programas urbanísticos, ela vai do início da leitura teccomunitária, não diagnóstico, aquela tecnocrata, mas leitura teccomunitária e vai percorrendo por todas as fases da construção do território até sair o projeto, depois faz uma avaliação coletiva. Isso está no Estatuto da Cidade, artigo 2º da Resolução 25, que construímos a duras penas no momento popular no Brasil inteiro, o Estatuto da Cidade e os planos de diretores participativos. Então, nós vamos fazer uma experiência que já está dada para o processo participativo. Portanto, a construção dos territórios, para onde é que vai a verba, não sabemos como é que vai ser esse processo, mas nós vamos nos atirar, junto com a população, acertando ou errando, mas experimentando aquilo que já está desenvolvido. Então, nós estamos fazendo um alinhamento daquilo que já praticamos nos bairros e que foi interrompido por muitas prefeituras de direita, que interromperam as prefeituras progressistas desde os anos 80, nós estamos recobrando a memória. Então, eu queria colocar aqui, o vereador Rafael já abriu, inclusive, um site sobre isso, os 25 anos da experiência participativa, que foi lá que a cidade foi marcada. E nós temos que recuperar isto. Tanto é forte que o César Souza, o prefeito anterior, imitou, de uma forma de simulacro, o prefeitura no bairro. Depois eu observei que não era dele. Foi copiado do prefeito de Canoas, que faz da profundidade, aquilo lá é rua no bairro. A prefeitura não é na rua, não no bairro, podia ser, mas ele fez um simulacro. E hoje tem problema, a direita, os setores conservadores, pegam o discurso progressista, mas faz um simulacro de participação. Nós queremos desmentir isso. Essa experiência aqui é para quebrar essa experiência e fazer uma denúncia, por dentro da Câmara e por fora dela, qual é a real democracia e a participação. Então, eu sei que não vai ser fácil, mas vamos experimentar nesta viagem e nos atirarmos na experiência participativa de mãos vazias, no abismo da democracia, e o importante, não sabemos onde chegamos,
Mas assim é o planejamento contemporâneo. Como arquiteto, infelizmente, às vezes pensa, quer controlar todo o processo. Nós sabemos como é que arrancamos, mas no final, o meta, a luz do túnel, nós vamos construir esse olhar coletivo. Né? Então, isso que eu queria colocar. Parabéns, e vamos adiantar que fazer esse alinhamento da parte parlamentar que está atrasada, e esse é o nosso grão de contribuição. Né? Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ninguém pode dormir aí, hein? Então, eu quero primeiro dizer que é uma enorme alegria, uma alegria muito grande mesmo, de ver essa casa cheia e ver todos aqui sentados nesse espaço, que tanto a gente vê que é um espaço tão privilegiado, né? E que muitas vezes as pessoas até eu convidava algumas pessoas para entrar, e aquele receio de entrar aqui dentro, será que vou, será que não sento? Se chegar o dono da cadeira, como é que eu faço, né? Então, dizer para vocês que é uma alegria enorme ver tantos amigos, amigas, né, companheiros e companheiras e militantes e envolvidos com as causas comunitárias sentados aqui, nesse espaço que é nosso, espaço que é de todo mundo, e todo mundo tem o direito desse espaço, né? Então, esse é o primeiro agradecimento. O segundo é de agradecer a todas as convocações, convites que nós fizemos aos representantes comunitários de toda a cidade. E aqui eu consigo ver, tanto aqui dentro quanto lá nas galerias, uma mistura de representatividade. Um momento em que a gente percebe que tem um grupo de lideranças comunitárias que militou tanto na década de 80, na década de 90 nessa cidade, em momentos tão importantes, decisórios para a vida da cidade, junto com movimentos organizados comunitários, com outras formas de fazer mobilização comunitária, né? Como o pessoal dos bens comuns, o pessoal do Banco de Tempos, o pessoal ligado aos outros movimentos sociais, né? Então, estar nesse momento histórico, conseguindo conciliar, né, a experiência de tantas pessoas como o seu Delson, que está aqui, a experiência histórica de lutas dessa cidade, junto com essas novas formas de fazer movimento social comunitário, para mim combinar esse elo é o grande momento, né, que simbolizou de alguma forma também a nossa trajetória política. Então, é uma alegria enorme. Terceiro, queria também parabenizar aqui a presença do nosso querido professor Elson Pereira, pela luta que vem fazendo, e que, de alguma forma, o orçamento legislativo participativo ele tem, sim, uma referência muito grande também naquilo que a gente pensa enquanto projeto de cidade. Né? A gente, sim, tinha, enquanto PSOL, a gente tinha um programa estabelecido com a Radical Democracia Participativa, fez parte do nosso programa, que é a participação social, né, que é a justiça social aplicada na gestão pública. Então, isso também eu quero deixar esse meu relato, né? Queria colocar algumas questões, que não sei o quanto todos aqui e todas têm a real consciência, né, de como se dá a dinâmica do orçamento no município de Florianópolis. Como é que é essa construção do orçamento? Aqui se falou bastante, o Padre Wilson falou, o vereador Lino Pérez, o vereador Rafrânio colocaram do orçamento participativo e da administração, daquela que foi da Frente Popular, do governo Sérgio Grande, com o Rafrânio como vice-prefeito, mostrando que foi construído um processo assim já em Florianópolis. Isso foi rompido, essa relação com a comunidade. Isso é tão forte que hoje nós não conseguimos realizar, nos últimos 12 anos, um processo do plano diretor participativo. As administrações públicas que governaram essa cidade nos últimos 12 anos não conseguiram criar um elo, uma relação de participação da sociedade no seu planejamento urbano, a cada gestão rompendo drasticamente com essa relação íntima da sociedade com a administração pública. E estar aqui hoje, na junção de 5 vereadores, para nós é uma grande vitória. E para mim é especialmente uma grande vitória, porque a gente tem conseguido dar esses passos, né? A gente começou a falar disso no final de junho. E foi um barro que teve que ser amassado
né? Muito bem amassado, porque não é cultural, não está previsto na nossa vida parlamentar a junção de gabinetes para uma ação comum. É um ambiente em que a divisão, a individualidade, os processos individuais, eles são muito presentes. Então, eu digo que é primeiro uma grande vitória. Uma grande vitória mesmo a gente ter conseguido fazer isso. E com certeza, pessoal, sim, vai ser uma referência para o Brasil inteiro. Essa junção de 5 vereadores de diferentes partidos, diferentes posições, muitas vezes até ideológicas, de conseguir sentar aqui por um projeto comum de participação social. E aí eu queria aqui agradecer as assessorias dos 5 mandatos. As assessorias de comunicação, de mobilização comunitária, as assessorias jurídicas estão sendo fundamentais para esse processo. De minha parte, do nosso gabinete, muitas vezes é esse grupo que toca as coisas, que é aquele grupo lá de pessoas que, chamado as indicações do vereador para trabalhar no mandato, né? Posso garantir para vocês, nos nossos mandatos esse pessoal trabalha para caramba. Eles têm uma carga horária de 6 horas, muitos deles dão 10, 12 horas de trabalho. E é o que faz a nossa vida parlamentar ativa e presente nas comunidades e também com as ações comunitárias. Então, queria aqui parabenizar, porque esse processo do Orçamento Legislativo Participativo, desde o detalhe de quando lançar o convite no WhatsApp, no e-mail, qual vai ser o convite, como que a gente vai fazer as convocações, como vai ser a emenda tecnicamente com o projeto de lei, tudo isso são decisões desse coletivo, dos vereadores junto com as suas equipes técnicas. Então, é fundamental a gente destacar isso, porque não é fácil. E muito pelo contrário, a prática aqui dentro é um derrubando o outro. A prática interna aqui, independente se é do mesmo partido, do partido contrário, a prática é individualista, um derrubar o outro, e dificilmente se faz algo comum pensando a longo prazo. A gente não está pensando no Orçamento Legislativo Participativo para essa lei orçamentária anual. A gente tem um pacto, uma pactuação entre nós de tocar isso durante todo o nosso mandato de 4 anos. Isso é, sim, uma grande quebra de paradigma aqui dentro. Então, queria deixar isso muito bem exposto para vocês, já que é o grande momento nosso do lançamento, né? Queria também colocar algumas questões que foram muitos dilemas para nós também. A decisão do local, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, e amassar aquele barro que a gente falou desde o final de junho, foi isso. Foi construir princípios, diretrizes, objetivos desse orçamento legislativo participativo. Não só criar um fato fictício de participação da sociedade, mas criar, sim, uma tentativa de transferir ou de construir esse projeto de cidade que a gente tanto deseja e tanto quer, uma outra forma de fazer política, uma outra forma de estar na política institucional, né? E isso é um grande desafio, e a gente quer justamente convocar e convidar todos e todas para compartilhar conosco, e mais do que isso, nos colocar as questões, estar junto nesse processo, de forma verdadeira e integral. Porque o sucesso desse processo, ele só vai acontecer se tiver essa junção das lideranças comunitárias, dos projetos comunitários, e de se repensar a forma de fazer política em Florianópolis. Então, para mim é fundamental que a gente tenha, sim, esse pacto entre esses 5 parlamentares e a sociedade. Coisa que é difícil de fazer, a gente sabe. Muitas vezes a trajetória parlamentar de muitos dos que estão aqui, a minha é a primeira, mas ela vai, em 4 anos acontecem várias questões que a gente vai desconstruindo, reconstruindo ou construindo novas relações comunitárias. E fazer parte desse orçamento legislativo participativo é saber que cada um de vocês que estão aqui, que vão se multiplicar nas suas comunidades, vão estar comprometidos com um projeto de longo prazo. De 1, de 2, de 3, de 4 anos, minimamente. E isso pode culminar numa ideia, num projeto de cidade. Então, eu queria trazer essas minhas reflexões também desse processo. Quero dizer que para mim é uma satisfação enorme, né, uma alegria enorme de poder estar construindo esse coletivo. E desejamos, de verdade, que no próximo ano tenhamos outros vereadores participando desse grupo, que não sejam 5, que sejam 7, 8, 10, 12, verdadeiramente, se estiverem de acordo com aqueles princípios, diretrizes, objetivos, e sair dessa questão clientelista que é a política hoje, a gente sim vai estar recebendo todos e todas de braços abertos para construir esse processo, esse projeto comum.
E a gente, sim, teve dilemas. E o dilema, especialmente inicial, foi recortar os territórios, né? Onde que vai ser e tal e tal. E o primeiro território do primeiro ano é a região do sul da ilha. O segundo já está muito bem declarado, que é o maciço do Morro da Cruz. E os próximos 2 seguintes vai ser norte da ilha e continente. Então, pensar isso também foi um dilema para nós, mas um dilema muito tranquilo. Quando a gente fez o compromisso, o pacto, que a gente faria isso nos 4 anos, isso ficou muito bem tranquilo e diluído. E mais do que isso, a gente perceber que a cada ano, a cada processo desse, a gente vai amadurecer e redescobrir coisas novas e formas novas de se relacionar entre uma vida parlamentar e a participação social, né? Então, a gente tem um compromisso com a justiça social, com certeza, e esse é um passo com a ecologia. Nossas diretrizes estão bem pautadas nisso. E queria aqui, novamente, deixar esse pedido, esse convite e essa convocação para que a gente construa isso junto. É um processo aberto de construção, de participação, e é um processo que ele não está finalizado nele mesmo. Ele está aberto para a gente ir construindo e melhorando ao passo que a gente vai caminhando com as oficinas comunitárias, com os próximos territórios dos próximos anos. Então, quero agradecer mesmo a presença de todos e todas e dessa participação nesse processo. Valeu, pessoal. Era para ser por ordem alfabética, mas o Pedrão, ele está querendo utilizar, está utilizando o Leila, né, no alfabeto, mas é Vanderlei. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu dizer para vocês que é uma satisfação enorme ver o plenário assim cheio. Mais de 23 cadeiras ocupadas realmente por quem faz de verdade, tem a esperança de verdade, na fala do padre Wilson, que fez a abertura, e tem dentro dessa esperança e fazendo todo dia as políticas públicas, brigando por elas. Eu estou vendo aqui vários rostos de pessoas que a gente realmente vê batalhando, não de hoje, já de muito tempo atrás, fazendo a história da nossa cidade. E para mim é um motivo de honra estar no segundo mandato e estar nessa noite aqui recebendo vocês, sentando nas cadeiras dos vereadores, dos representantes do Legislativo Municipal e deixando uma energia bem melhor do que dia a dia a gente enfrenta aqui, que não é fácil não, gente. Pode ter certeza. Ainda há pouco, a energia estava ruim para caramba aqui dentro, mas agora já está bem melhor. Então, vamos lá. Queria saudar os nossos amigos vereadores que a gente, como falou, o Marquito aqui também, em questão de amassar o barro, ele esqueceu de falar que tinha muita água nesse barro, para amolecer de vez em quando esse barro, né, Marquito? Que foi uma tarefa realmente desde junho para cá, bem complexa, com a participação dos mandatos e dos seus assessores, de cada vereador, que contribuiu bastante. Eu quero agradecer primeiramente a todos eles também, que quebraram bastante a cabeça, esquentaram de vez em quando a cabeça, deixavam a gente meio louco, mas chegamos à noite que realmente eu acredito, como já falaram aqui, vai ficar na história dessa cidade. E eu ainda há pouco estava falando aqui que não é por acaso que é em novembro, né? Vamos dizer que seja a novembrada do Legislativo Municipal, pode ser que seja isso. Na novembrada a gente somou pensamentos, eu era criança ainda, pequenininho, mas tinham somas de pensamentos, somas de esforços, soma de mobilização, soma de cobrança, soma de força e energia para ir para a rua, para conseguir realizar aquilo que foi e que ficou na história. E não é diferente. Nós estamos na novembrada do Legislativo, com certeza, com 5 grandes guerreiros, que eu tenho certeza absoluta, pelos bastidores do plenário hoje e nos corredores durante esses meses, nós já conseguimos, ao menos, contagiar muitos vereadores que já pensam sim, no ano que vem estar somando os esforços e somando os recursos e batalhando para que a gente possa ter uma política realmente de participação da nossa sociedade para melhorar ainda mais a relação da população com a Câmara, porque aí sim, com certeza nós teremos dentro dessa participação um amadurecimento, melhora do nível dos parlamentares que exercem a função do Legislativo. O dinheiro público, como falou o vereador Afrânio, nosso professor aqui, aprendo muito com ele desde o primeiro mandato, ele não é nem do prefeito, nem do vereador. Ele é da população que contribui, que acredita que aquela contribuição, poucos ainda acreditam, né, possam realmente ser replicadas em políticas públicas. Mas, infelizmente, não é bem assim. A gente está vendo aí, lutando há um bom tempo, desde o PPA, da LDO, é uma encrenca atrás da outra. Agora, na LOA também, a gente está enfrentando uma batalha imensa para poder realmente atender as políticas públicas
e tentar ampliar os resultados desses investimentos na saúde, assistência social, na educação, enfim. E não é uma batalha tão fácil assim, porque não são todos que pensam dessa mesma forma. E é do parlamento ter essa luta, essa briga incessante para tentar avançar. Mas se a participação popular tiver mais plena dentro realmente do mandato, que eu acredito que através dessa iniciativa vai acontecer isso, obviamente, nós vamos ver mudanças também, não somente no orçamento apresentado na LOA, que é a participação dos R$500 mil de cada vereador, somado aqui, dão 2,5 milhões, parece pouco, mas vai mudar realmente lá na frente a participação até mesmo na cobrança, na LDO e na LOA, do que vai o Executivo aplicar no ano seguinte. Isso vai mudar completamente, se nós conseguirmos passar desse ponto de esperança que está sendo lançado hoje aqui, de ter mais vereadores, de ter mais participação popular, mais cobrança, mais mobilização. Eu acredito também que esse exemplo aqui, de tal forma, e a gente torce para isso, nós somos geradores de esperança, o político ele tem que ter isso hoje em dia, e olha que não é fácil sair de casa e gerar esperança todos os dias, mas a esperança maior que eu tenho, amigos, companheiros vereadores, é de que esse exemplo siga também lá para o Congresso Nacional. Diante da vergonha que nós vimos nos últimos meses, um governo que está lá estabelecido de uma forma, através de um golpe, que o mundo inteiro está olhando e vendo a vergonha que vem atacando os direitos dos trabalhadores e acabando com o nosso país, dilapidando o que nós temos de soberania ainda, se mantém no poder comprando na cara dura, todos os dias a gente vendo pela televisão e o povo, de forma pacífica, ordeira, acompanhando, a história passando diante dos nossos olhos, comprando com as emendas. Nós vimos isso. Então, se nós conseguirmos daqui, pelo menos, criar uma reflexão para o resto do país, e algum dia, daqui a alguns anos, mais adiante, nós termos algo diferente lá em cima, desse ponto de esperança, como falou o Padre Wilson no início das nossas falas, já vai estar valendo muito a pena. Ao menos a reflexão já vai estar valendo a pena. E falo para vocês que hoje, a hora que eu falei para o pai o que era, que se tratava isso, que eu estava falando com ele durante o fim de semana, e o pai falou para mim assim, ó, demorou, só agora vocês se tocaram? Ele falou com gíria, velho. Eu disse, pai, você deve ter que falar hoje lá, porque assim, ó, demorou, como é que só agora vocês se tocaram? Senão, pai, não é fácil. E eu quero agradecer a compreensão dos gabinetes, dos mandatos desses 4 vereadores que somam o nosso também, agradecer a todos que acreditaram até esse momento. Como o vereador Afrânio falou, não vai ser fácil, a gente não sabe ainda como vai ser essa relação lá na frente. Vamos construir essa relação, vamos somar esforços. Eu tenho certeza que nós vamos ter dias melhores à frente da política de Florianópolis, se todos aqui batalharem e lutarem para que esse ponto de esperança lançado hoje, semeado hoje, possa colher bons frutos ali na frente, na nossa cidade e no nosso país. Obrigado, vamos seguir em frente. Boa noite, pessoal. Para mim, uma honra muito especial estar aqui na noite de hoje com tantas pessoas de bem dentro desse parlamento. Gostaria que fosse sempre assim. A energia está boa realmente, Leila. E dizer a todos vocês que, por mais que dê tudo errado, que essa nossa nova política pública, participativa, colaborativa, uma política pública voltada para a cidade, não para voto, como normalmente é feito aqui dentro, já deu muita coisa certa. Só o fato de já começar abençoado com a palavra do Padre Wilson aqui, trazendo tantas coisas importantes, puras, para que a gente leve à frente, só por isso já valeu a pena. O fato da presença de vocês, a mobilização das pessoas, trazendo de volta o que a Constituição escreveu, dizendo que todo poder emana do povo e todo poder está no povo, isso para mim é extremamente gratificante. Eu estou muito emocionado aqui de estar vivenciando esse momento, porque é o 5º ano que eu estou aqui no parlamento e é a primeira vez que eu vejo um parlamento de fato sendo útil para a sociedade. É a primeira vez em 5 anos que esse parlamento está se colocando à disposição das pessoas. E esse era para ser o papel principal do parlamento,
era para que todos nós, vereadores, os 23, estivessem sendo os serviçais do povo. Só que na prática a gente sabe que isso não acontece. As emendas, o vereador Afrânio falou muito bem. Num passado não muito distante, até o ano passado, funcionava como? O vereador que era amigo do prefeito, que não deixava abrir uma CPI contra a sua gestão, que virava aqui o serviçal do prefeito, não da cidade, que vinha aqui e votava tudo sim, ganhava a subvenção e a emenda. Agora os vereadores que estavam pelo certo, questionando, exercendo um papel de vereador na plenitude, fiscalizando, legislando, deliberando pela cidade e não pela gestão da cidade, tinham a sua âncora puxada, o seu freio puxado, e não conseguiam sair. Por quê? Não recebiam essa troca, porque também não achavam certo. E confesso a vocês que, pela primeira vez nesse parlamento, eu vou ter a oportunidade de ver as emendas e o tempo que eu dedico para produzir essas emendas sendo cumpridas pela prefeitura. Porque nos 4 primeiros anos, elas não foram. E estariam longe de ser cumpridas. Então é com muita felicidade que eu venho dizer para todos vocês que o dinheiro que vocês pagam, e não é pouco, de imposto, pelo menos uma parte, 2,5 milhões, vão retornar nesse primeiro ano para o sul da ilha, conforme vocês, sociedade, vão escolher. Nós, 5, criamos um instrumento. Agora, quem decide é o povo. É isso que nós temos que fazer. É empoderar a sociedade. Nosso dever maior, com 2,5 milhões, a gente sabe que não vai mudar Florianópolis. Talvez melhore pontualmente a obra escolhida, o bairro escolhido, a região escolhida, mas muito pontual. Mas nós sabemos que a maior grandeza do OLP, do Orçamento Legislativo Participativo, é empoderar a sociedade. É uma provocação que nós estamos fazendo à sociedade, para que ela se lembre que ela tem o poder, que ela tem que participar. Desculpa o termo, mas por mais que a política esteja uma merda, a população tem que participar. Não só ir lá votar, mas vivenciar a cidade. Levar a cidade para uma determinada linha que se faz do interesse dela. Afinal, vocês pagam, nós pagamos para isso. E por que um vereador ou um prefeito tem que definir onde vai ser aplicado o recurso que eu ajudo a colocar no cofre da prefeitura? Será que não é muita responsabilidade na mão de uma ou de 23 pessoas? Gente, precisa mudar. É por isso que nós 5 nos unimos, temos 2,5 milhões de reais, e nós temos o grande desafio, junto com vocês, de buscar os 9 milhões que ainda faltam, porque são 23 vereadores, e se os 23, Ataíde, fizerem parte do Orçamento Legislativo Participativo, são 11,5 milhões de reais que podem ser destinados para uma região da cidade. Isso por ano. Com 11,5 milhões, muda muito mais do que com 2,5 milhões. Eu trago essa reflexão, pessoal, e quero dizer para vocês uma filosofia que eu aprendi lá na UDESC, que foi criada por um aluno, chama do curso de Administração Pública, curso que eu me formei também, que diz que é a filosofia mais que um. Nós somos mais que um. Antes, eram as minhas emendas, as emendas do Lela, as emendas do Marquito, do Lino, do Afrânio. Agora, essas emendas não são mais nossas. Começaram com os 5, mas atrás desses 5 e tomando a decisão, vem todos vocês. Então, o poder vai ser muito bacana na mão de todos vocês. Numa parte mais técnica, nós temos a lei que aprovou o orçamento impositivo, e ela diz que, de forma obrigatória, deve ser cumprido essas medidas. Mas tem algumas ressalvas. Quando a prefeitura, por exemplo, estiver quebrada, não tiver dinheiro para nada, ela vai ter que submeter à Câmara uma justificativa 120 dias antes de acabar o ano, dizendo que ela não vai ter recurso para executar as emendas, total ou parcialmente.
e esse projeto tramitará em caráter de urgência. Entretanto, o prefeito fica amarrado a não disponibilizar a emenda de um parlamentar em detrimento de outro. Ou seja, se tiver condições de pagar R$200 mil de emenda parlamentar, terá que ser para os 23 vereadores. Então, o que nós trouxemos através desse projeto, que foi de autoria do Afrânio, subscrito por outros vereadores, é a igualdade parlamentar. Não a equidade, a igualdade. Para finalizar, o cronograma vai ser disponibilizado para vocês participarem. Resgatando a filosofia mais que um. Na próxima reunião, tragam no mínimo mais 3 pessoas, moradores do bairro, da rua ou da região sul, para participarem. E vamos fazer isso crescer, pessoal. Nosso desafio não é ter apenas os 5 vereadores. Vamos colocar como meta os 23 vereadores e, quem sabe, até uma mudança na lei orgânica do município, Afrânio. Lino, Marquito, Lela, que é o que nós já viemos conversando, para fazer com que o Orçamento Legislativo Participativo, o LP, seja algo também obrigatório para todos os vereadores. Afinal, acho que é a forma mais justa de fazer com que o orçamento do município seja, de fato, para o município e para as pessoas desse município. Eu agradeço a oportunidade, muito feliz de estar aqui convivendo com vocês essa noite e espero que todos os erros e acertos desse processo sirvam para que a gente consiga caminhar de uma forma cada vez melhor e fazer com que as políticas públicas elas saiam de fato do papel. Meu muito obrigado, uma boa noite e vamos ficar aqui aberto para tirar as dúvidas de vocês. Então, agora a palavra está aberta para vocês fazerem perguntas. Acho que os microfones estão funcionando ali também, né? Nas mesas. Ou vir aqui na tribuna. Daí só se apresenta. Bom, então, quase todo mundo já conhece. Oi. Bem, meu nome é Ataíde, sou representante distrital do Distrito Campeche, Rio Tavares, Morro das Pedras e Campeche, no plano diretor. Queria até deixar uma notícia aqui, vinda aqui há 2 semanas, por essa mídia mentirosa, enganosa, defamatória, que é a grande mídia de Santa Catarina, principalmente em Florianópolis, quando ela, de forma leviana, tenta pregar uma matéria na cabeça da sociedade, como se o prefeito fosse o grande ganhador do texto plano diretor, né, Lino, em Brasília. Quero dizer para Florianópolis que o prefeito só ganhou, que a gente chama matéria, e não o mérito. Ele ganhou um encaminhamento, que foi permitir que o Ministério Público Federal, a qual nós, logicamente, iremos recorrer, não possa mais, ou seja, não possa mais ajuizar o assunto plano diretor, mas que, na verdade, isso não isenta nós de entrar com recurso no próprio STJ. Então, assim, inclusive, dizer que o plano diretor, a Lei 482, de 2013, sancionada pelo César Souza, em 2014, ela tem 10 anos de duração. Essa casa aqui não pode fazer nenhuma alteração de zoneamento durante esses 10 anos. Esse é o plano diretor. Agora, então, deixar bem claro que cabe recurso e também o plano diretor, o Estatuto da Cidade, é uma lei federal. Se o STJ teve uma interpretação que para nós, né, Lino, que estava lá, ficamos realmente... nenhum de vocês deve ir a Brasília, porque volta de lá realmente mais revoltado que está. Brasília é um mundo à parte, uma redoma de vidro cercada de sacanagem. Quando você tem um ministro do Supremo Tribunal de Justiça que tem uma agenda cheia para um dia, eu pergunto, quem que ele está recebendo? Ele está recebendo as 2 partes? Ou ele está recebendo uma parte só, para escutar? Como que o ministro da Justiça atende um lado só, uma representação? E o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, lamentavelmente, no dia 28 de julho, sentava na frente do juiz Marcelo Kraus e fazia uma audiência de conciliação no dia 28. Enquanto isso, de forma não vou dizer leviana, já estou dizendo, né? Mas desrespeitosa, entra no STJ com uma ação
no calar da boca, entra com ação para que o STJ entenda que o plano diretor não é matéria federal. O plano diretor é uma matéria federal, é o Estatuto da Cidade. O plano diretor envolve comunidades tradicionais, envolve quilombola, envolve zoneamento de áreas federais, envolve antropologia. O plano diretor é uma lei federal e é uma matéria federal, e nós vamos provar isso. Então, assim, eu queria agora, até nível de desabafo, dizer que esses guerreiros que durante 11 anos que a sociedade civil se reuniram incansavelmente, e o Campeche aqui, assim, um orgulho que tem da comunidade do Campeche, que durante 11 anos, toda segunda-feira no Catalina, tentava escolher para a cidade e para Florianópolis e para seu distrito o melhor, ou seja, uma qualidade de vida para os seus habitantes e para quem escolheu Florianópolis para viver. Essa é a nossa ideia. Mas quanto a isso, quanto à questão, estou aqui, né, Frânio, que tivemos participação no orçamento participativo, relembrando isso, vocês estão de parabéns, cara. Assim, ó, essa iniciativa, o Pedrão, o Leila, assim, ó, cara, foi demais, porque assim, ó, não dê nada, vai dar mesmo. Porque só essa iniciativa, essa pressão política, porque ele está muito confortável ali no espaço dele. Atualmente ele está muito confortável. Ele está fazendo conselhos por essa cidade para afrontar as representações dignamente eleitas e representantes nos bairros. Está fazendo toda uma política sacana dentro dos bairros contra essa disputa, que é o que se está vendo a nível nacional. As panelas pararam de bater, mas nós continuamos na luta. E vamos continuar, vamos mostrar e vamos vamos dar uma volta nesse acontecimento a nível nacional. Nós vamos dar uma volta. Então, assim, a minha preocupação, Fran, com referência aí à questão do orçamento participativo, é que, dentro dessa questão do orçamento, existe o Leila, o Maquito, a Pedrão, Lino, as questões que são de caráter do prefeito, de legalidade, calçar rua, são orçamento do Ministério da Cidade e outras coisas que são obrigação do prefeito. E muitas vezes, quando você reúne na sociedade, o habitante pede logo calçar rua. Entendeu? E, para vocês terem uma ideia, o Campeche tem 40 áreas públicas à mercê de ser usurpada. 40 áreas públicas. Essa cidade é carente de áreas públicas. Essa cidade, com essas 40 áreas públicas no Campeche, pode criar política pública de ocupação dessa área, como é as hortas comunitárias, como é a compostagem, quando o padre Wilson fala ali, de empregar menores com problemas de 10, 15, 20 menores que estão só hoje pedindo emprego, a compostagem pode fazer isso. Produzir adubo pode fazer isso. Então, vocês têm hoje uma possibilidade grande de mudar o rumo disso, e não só entrar na política do toma lá da cá, que foi o quê? A política sempre do calçamento, entendeu? Do pensar na minha rua. Quando nós fizemos orçamento participativo, foi uma briga para nós calçar gramal. Ô, Ataíde, só concluindo. Eu vou finalizar então, desculpa. Obrigada. Então, assim, ó, foi uma disputa grande. E optamos por uma rua que não era minha, que não era... Mas, assim, então, o que eu vejo com preocupação é que, por ser um ecologista, né, a preocupação de fazer essa cidade para algumas linhas de coisa, porque, assim, ó, cadê a verba dessa casa ao meio ambiente? Cadê a verba dessa casa às áreas verdes? Cadê a verba dessa casa ao esporte amador dessa cidade? Não se tem. Se tem para calçamento, entendeu? Então, assim, a minha preocupação na discussão disso, que vai ser um passo seguinte, é voltada para isso, para saber o que vai se escolher, já que o sul da ilha é o primeiro, tá? Não precisa ser o Campeche diretamente, mas que seja uma política que beneficie a sua totalidade. Tá. Porque o Pacuca está lá, 323 mil metros quadrados, uma luta de 30 anos, que graças a Deus fiz parte disso, certo? E, na verdade, é um parque que não é do Campeche, é de todos. Está lá o Morro das Pedras, mas temos quantas? Temos as areias ali, para fazer uma praça, para dar condição. Obrigada. Então, é nessa linha aí, é só saber o que nós vamos escolher, que é fundamental. Obrigado. Obrigada, Taide. Quem estiver na galeria e quiser falar, é só entrar aqui no plenário, usar aqui a tribuna, tá? O Elson está inscrito. Não sei o nome de ninguém. Como é que é o nome?
falando o nome aí. Danilo, João Paulo, Adriano. Mig. Mick. Teu nome? Babiton. Solimar, tá. Elson, pode começar? Eu queria parabenizar a iniciativa dos 5 vereadores. Eu acredito que pelo entusiasmo que vocês se cumprimentaram depois da fala de cada um, demonstram que esse é um momento importante para o mandato de vocês, mas é importante também para nós que somos da sociedade civil e no momento em que a classe política está sendo tão questionada, a gente vê iniciativas desse tipo que coloca, cada vereador coloca o seu mandato acima dos seus interesses pessoais ou partidários e consegue congregar 4 partidos diferentes a partir da ideia de aumentar a representatividade, né, de uma Câmara de Vereadores. Quando eu falo aumentar a representatividade, é porque um representante sempre representa alguma coisa. E os 23 vereadores dessa cidade, dessa casa aqui, todos representam alguma coisa ou alguém. Todos. Ninguém representa a si mesmo. E vocês, ao abrirem mão do caráter decisório para uma peça orçamentária, vocês estão delegando para aqueles que vocês sentem representar. Então, vocês estão indicando, nesse momento, quem vocês representam. Isso é muito importante, porque, ao mesmo tempo que vocês dizem quem representam, por negação, a gente vê quem não se faz representar, quem não representa a população dessa cidade aqui. Eu queria também parabenizar o fato de vocês terem convidado o Padre Wilson para fazer essa palavra inicial, a saudação inicial. Faz 2 semanas eu recebi um ministro ex-ministro da Habitação da Índia aqui, ele fez questão de conhecer o trabalho do Padre Wilson e no final ele falou assim: vocês não pensaram nunca em indicar esse homem para receber o Prêmio Nobel da Paz? Para a gente ter uma ideia de que é preciso que a gente tenha simbologias de experiências positivas, e essa do orçamento positivo, orçamento participativo, pode ser uma experiência positiva, né, no sentido de que não pode ser avaliado pelos 2,5 milhões que serão aplicados, mas pode ser avaliado a partir da ideia de abrir o parlamento para criar elementos simbólicos de participação e de conquista da população de Florianópolis. E, por fim, né, para não sei que outras pessoas querem falar, dizer que nós, como sociedade civil, nós não vamos... não podemos nos sentirmos cooptados pela iniciativa de vocês. Nós temos que exercer o nosso papel de controle social. Mas, ao mesmo tempo, eu queria, como sociedade civil, colocar aqui um voto de confiança e acreditar que a iniciativa de vocês, ela se pode ter erros, pode ter incompreensões, mas eu tenho certeza, pelo que eu conheço de vocês 5, ela é desprovida de má intencionalidade. Vocês estão aqui querendo realmente fazer o certo, fazer a diferença e acreditar que essa experiência possa ser simbólica para a população de Florianópolis. Obrigado pela iniciativa de vocês 5. Eu vou passar a palavra agora para o Danilo e eu vou dar 2 minutos para cada um, porque ainda bem a gente tem bastante gente inscrita para dar oportunidade para todos, tá? Boa noite a todos. Danilo, do Fórum do Maciço Morro da Cruz, também uma cadeira representante no plano diretor, diretor regional do Maciço Morro da Cruz pela UFECO também, e vice-presidente do Morro do Horácio, né, comunidade que faz parte do Maciço. Agradeço aos vereadores por essa atenção tão maravilhosa à população de Florianópolis. Receber de volta o voto que foi dado, também nos cabe agora a nós também administrar junto com os vereadores, né? Mas trazer também a alusão, o que pelo menos eu participei, alguns participaram, um plano diretor tem que ser participativo, como essa questão está sendo agora aqui também conversada, analisada, vendo os pontos, fazendo a moção de qual parte da cidade nós vamos fazer primeiro, analisar qual foi os efeitos que se levaram aquelas obras lá e depois refletir isso também. Mas uma coisa que me fez refletir também nesse momento foi o orçamento no bairro, qual muito me admira alguns vereadores que não estão presentes, né, que participaram do orçamento do bairro, que também é uma alusão a esse momento aqui agora, que deveriam também estar abraçando a causa, já que conhece bem, que muitos se beneficiaram
através desse movimento, né, do orçamento do bairro, qual fizeram linha de frente, conhece muito bem, né? Mas eu parabenizo realmente os vereadores por nos chamarem também, não só os conhecidos, os amigos e os demais, mas convocar também a Florianópolis toda em si para realmente participar, entender o que é uma gestão pública. Essa junção de gerações da novembrada, das gerações de hoje, para estar participando junto com esse, que é dinheiro, querendo ou não, é um orçamento, e melhor que isso, quem sabe é as donas de casa, os senhores que cuidam do seu lar, né? E a gente também nisso junto. A gente também temos que também, após esse dinheiro, também temos que ver a prestação de contas, onde foi parar, fazer todos os méritos, fazer os orçamentos, não é só simplesmente contratar uma empresa e simplesmente lançar um edital, não, nós temos que ver também o caráter ecológico, o caráter também de unidade da empresa, para a gente também não perder que realmente parece ser pouco, mas na realidade para nós é muito dinheiro que vai ser bem investido, né? E eu acredito que isso vai fazer uma diferença no futuro. E querendo ou não, é uma semente que está sendo plantada e vai fazer realmente uma diferença nas novas gestões. Muito obrigado, os parabéns aos vereadores. Obrigada. João Paulo. Bom, boa noite. Meu nome é João Paulo. Eu sou militante das Brigadas Populares aqui em Florianópolis. Sou diretor do Sindprev Santa Catarina e conselheiro municipal de saúde. Nos últimos dias, nos últimos meses, a gente tem conversado muito sobre o orçamento, né? Louvável a iniciativa de vocês 5 e suas assessorias e tudo que tem em torno, né, dessa iniciativa, que a gente sabe muito bem que demanda muito trabalho e muito diálogo com a população. E vereadores que estão numa Câmara em que a grande maioria dos parlamentares abdica de fazer a representação de quem os elegeu para ser mero garoto de recados do prefeito Jean Loureiro, né? Para simplesmente assinar aquilo que vem de ordem de cima, e não necessariamente só do prefeito, mas do dinheiro que elegeu o prefeito e que os elegeu, né? Um projeto de cidade elitista, financiado por aqueles que privatizam nossa cidade todos os dias, pelas construtoras que ganham com esse plano diretor, né, com essa discussão de privatização das nossas vidas, dos nossos espaços na cidade, e que fazem essa resistência, né, louvo vocês por fazer essa resistência, mas muito importante essa iniciativa, para além desses 2,5 milhões, que, como foi citado, apesar de muito importantes, são extremamente um valor extremamente limitado, né, para as demandas que a gente tem da população do município, mas muito mais do que o valor, a importância da iniciativa dos vereadores se voltarem para o diálogo com o povo, né? Porque quando a gente fala dos lutadores e das lutadoras aqui presentes, a gente tem que lembrar que a luta que a gente faz, a luta que o povo faz, não necessariamente pode ser só aquela luta que a gente identifica como uma luta social, numa entidade, numa associação, mas o nosso povo luta todos os dias pela sua sobrevivência. Concluindo. Né? E é para essas pessoas que essas iniciativas servem. Né? É essas pessoas que têm que ter o poder nas mãos de decidir onde que o seu suor vai ser investido, né? Como que esse suor vai voltar em forma de políticas públicas, em forma de um projeto de cidade que os caibam. Porque o projeto que está em curso não os cabe e não os quer vivendo essa cidade, respirando essa cidade, né, e decidindo os rumos dessa cidade. Então, muito mais do que o valor, a importância de se voltar para esse povo e fortalecer as iniciativas, tanto de entidades, dos conselhos de políticas públicas, das associações de bairro, das cooperativas, dos trabalhos solidários, das ocupações urbanas, das periferias. Né? João, então, concluindo. Agradeço pelo espaço e vamos junto construir, estamos à disposição também para tocar esse projeto. Obrigada. O próximo inscrito é o Adriano, e na fala dele eu vou encerrar as inscrições, porque a gente tem um limite de horário que a gente pode usar aqui o plenário. Tá bom? Obrigada. Aperta para ficar vermelhinho, isso. Deu?
Agora? Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu tenho um veículo de comunicação no sul da ilha, o riozinho.com, para quem não conhece. Hoje ele é o maior veículo de comunicação do sul da ilha, hoje a gente está com quase 53 mil seguidores no Facebook, temos cerca de 120 mil acessos a cada 30 dias, e eu estou aqui para colocar à disposição o veículo do riozinho.com, aos vereadores, a essa casa, para esse projeto do sul da ilha. Inclusive, eu quero colocar à disposição, não só para divulgar esse trabalho todo aqui, que eu acho maravilhoso, eu acho necessário, mas também, se precisarem desenvolver qualquer tipo de tecnologia dentro do nosso site, para colher informação da comunidade, para fazer oficinas, para fazer qualquer outra coisa. O veículo de comunicação está à disposição dos senhores, sem custo nenhum para essa casa e para nenhuma comunidade. É uma coisa que eu estou oferecendo para vocês aí. Muito obrigado. A Miki. Boa noite a todos e a todas. Eu não poderia deixar de vir prestigiar esse momento e parabenizar, né, os nossos vereadores aqui, professor Lino, Marcão, o professor Afrânio, o Marquito e o Lela. Primeiro, acho que eu inverti as bolas, mas acho que é isso, não é? Pedrão, desculpa, Pedrão. Não sei por que eu estou falando Marcão. Pedrão. Até porque, quando eu sou uma das que participei, eu vi que, quando eu entrei aqui, tinha algumas lideranças que eu reconheci, que, no passado, fomos pares na gestão de Grando e Afrânio, na construção do orçamento participativo, né, da participação popular no município de Florianópolis, que foi uma grande experiência, uma grande e rica experiência, aonde a gente conseguiu, na ocasião, empoderar um pouquinho as comunidades periféricas com o básico para sobreviver. E eu, como morava, na ocasião, no Saco Grande 2, nós fizemos muita coisa lá, muito, com calçamento de rua, iluminação pública, rede de água, ônibus no morro, creche, posto de saúde, quer dizer, foi um boom para aquela comunidade. Hoje, eu sou moradora do Campeche, né? Sou uma das seguidoras, né, dos meninos aqui da TV Riozinho. E dizer que ter esperança, do verbo esperançar, como diz Paulo Freire, de uma grandiosidade muito grande. Por isso eu vim para essa casa hoje. Fazia muitos anos que eu não vinha mais aqui. Não tinha mais tesão para vir aqui. Mas hoje, com esta proposta, me deu, sabe, vontade de voltar, porque esperançar, do verbo esperançar, não de esperar, é trazer de volta a população a ocupar esta casa. E isto é muito significativo. Não é somente os 2 milhões ou os 3 milhões que vai ajudar, com certeza, todas as comunidades, porque a gente sabe o quão carente é. Mesmo o Campeche, né, como iluminação pública, pavimentação, pontos de ônibus, nós sabemos o caos que é a nossa cidade, né? Então, parabenizá-los de verdade e dizer que, desta forma, a gente, né, dá vontade de participar de novo, dá vontade de arregaçar as mangas e voltar, porque, concluindo, de outra forma, não tem condições. E este é um processo, para concluir, é um processo de construção coletiva, porque, como todos mencionaram aqui, não existe um processo pronto, né? Não existe o que vai dar certo, o que vai dar errado. Esse processo é pedagógico e ele é uma construção coletiva, sim. Então, se vamos começar pelo sul da ilha, o sul da ilha vai ter que parar e ver, conversar, se reunir para ver o que vai ser feito em parceria com os vereadores. Essa é uma construção coletiva. E parabéns a todos e a todas que estão nesse projeto. Obrigada. O Babiton. Depois do Babiton é o Solimar. Tá ligado já? Pode pegar na mão? Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Babiton, eu sou do maciço do Morro da Cruz, do Monte Serra.
Orçamento participativo, a minha mãe era do Conselho Comunitário na época, há 25 anos atrás, e eu conheço um pouco dessa experiência. Ônibus do Morro foi um legado muito importante para as comunidades. E eu queria falar que hoje, já a fala do Padre Wilson já foi contemplada, a fala de todo mundo aqui foi contemplada. Vive um momento muito complicado hoje para a democracia no Brasil. A gente está aqui agradecendo toda hora, porque é tão precário hoje o momento no Brasil que cada espaço como esse de convivência e de democracia tem se tornado um espaço de vitória. Então, parabenizo todos os líderes comunitários que estão aqui, todo mundo que deu seu tempo para estar aqui, os vereadores também. Mas, como o Padre Wilson falou, e um outro religioso da esquerda, que é a nossa referência, Frei Beto, que eu sou otimista, uma pessoa otimista, Frei Beto também se diz uma pessoa otimista. E ele disse que ele guarda o pessimismo dele para os melhores dias. E hoje eu estou preocupado também, porque aqui dentro dessa casa tem alguns personagens que criminalizam tudo que vem do povo, tudo que provoca a democracia, tudo que principalmente que vem do povo, né? Não vou nem falar o nome, porque eu não vou perder meu tempo para falar o nome dele. Adora fazer discursos com muito adjetivo, com muitos até palavrões, tudo. Então, quais os perigos que esse projeto sofre aqui dentro dessa casa? Na hora que vai para o gabinete, na hora que vai para uma comissão. E uma outra coisa, um informe importante, queria pedir. O Padre Wilson falou das mortes que estão acontecendo, né? O professor Lino já participou, quero convidar todos os vereadores. A gente criou uma rede dos direitos humanos que está contando com várias lideranças do movimento social, mandatos parlamentares. Entregamos um ofício semana passada para o secretário de Segurança Pública, para o César Gruba, faz um ano que ele não nos recebe. Então, eu queria até pedir o apoio aqui dos vereadores, o professor Lino está mais a par, porque o seu gabinete está participando, ele mesmo já participou de diversas reuniões. Então, a gente exige uma reunião, porque essa violência está sendo massificada, os relatos são cada vez piores, e a sociedade civil precisa ser ouvida. Então, são duas coisas que eu queria que a gente reforçasse esse pedido ao secretário, e também perguntar quais os perigos que esse projeto pode não acontecer. Tomara que aconteça, não sou pessimista. Graças a Deus, confio em vocês. Então, é isso que eu queria deixar Obrigada. aqui para vocês. Seu Solimar. Boa noite a todos, à mesa e aos companheiros guerreiros que aqui estão. Não dá para não colocar algumas coisas em relação ao que os vereadores colocaram e ao que está sendo dito. Só o fato de, no momento de desespero, de desesperança que nós vivemos hoje nesse país, vocês se colocarem lado a lado, darem as mãos para criar um projeto que, como colocou o Afrani, se ele colocou como inédito, é porque é mesmo, porque tem como buscar se existe outro. Só isso justifica a nossa presença aqui. Só isso nos dá a esperança de que realmente a gente ainda pode mudar as coisas nesse país, porque se muda a partir da nossa casa, a partir da nossa cidade. Então, não tem como dar errado, porque as pessoas que estão aqui não vão deixar dar errado, porque vai depender de nós. Vai depender de cada um de nós, se vai dar certo ou vai dar errado. Então, vocês nunca vão levar essa culpa se der certo ou der errado. Porque se der certo, deu certo para todos nós. Todos nós vamos ser partícipes. Se der errado, todos nós também vamos ser partícipes. E eu chamo a atenção, quando se fala em participação, e o Padre Wilson fez essa referência, por isso que eu me obriguei a ter que usar a palavra, do projeto do PAC maciço do Morro da Cruz. Foi o maior projeto que essa cidade já viu, que esse estado já viu e que esse país já viu.
porque eu sou membro do comitê gestor do projeto PAC Maciço do Morro da Cruz. 16 comunidades, 16 lideranças que contra o César Souza Júnior e agora contra o Jean, vem mantendo esse comitê gestor atuando. Porque eles não conseguem derrubar, eles não conseguem liquidar, porque só nós podemos acabar com esse projeto. Então, isso é prova de que nós podemos, sim. Nós podemos tomar o espaço e nós podemos mudar a política nessa cidade. Basta que nós queiramos. O certo vai dar quando cada um de nós ir buscar os representantes, aqueles das nossas comunidades, porque nós sabemos os moradores das nossas comunidades que votaram em quem. E com o nosso exemplo, o exemplo desse grupo de vereadores, e buscar esses moradores, esses eleitores, e mostrar para ele, olha aqui o projeto que você quer. Concluindo. Então, partindo daí, temos tudo para dar certo. Porque os desafios são muitos. Mas a pressão popular aqui dentro é que vai fazer a diferença. E o Conselho Municipal de Saúde, os conselhos locais de saúde têm dado esse exemplo na discussão da LOA aqui dentro. A diferença é grande, o embate vai ser grande, porque a grande maioria não está aqui hoje, porque não é o fato do projeto estar em discussão ou não, mas até por curiosidade, né, bem maior número de vereadores podiam estar aqui. Por que eles não estão? Porque estão esperando vocês quebrar a cara ou não. Se der certo, aí eles entram para dentro. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar bem claro para vocês isso aí. Tenham coragem e tenham esperança, porque nós temos coragem e nós temos esperança. E nós vamos, sim, mudar esse parlamento, porque o pontapé inicial foi dado. Essa atitude de vocês vai chamar a população a mudar as coisas aqui dentro desse parlamento. Obrigada. Porque dá até pena de ver vocês nas sessões da Câmara como a da CPI. Um grande detalhe que não pode deixar, desculpa eu estar me alongando, mas que hoje vem como uma ferramenta. Até alguns meses atrás, o acesso à sessão Câmara era só através da net. Hoje as sessões são diárias e a gente pega pela anteninha do Vamos Ser Digital. Essa é uma ferramenta que nós vamos usar, porque ali está sendo feito, aliás, ali está se vendo a cara e a posição de cada vereador aqui dentro. E, sinceramente, eu tenho certeza de que muitos eleitores estão envergonhados do voto que deram para os cidadãos que estão aqui representando eles, porque o vereador é eleito para a cidade. Quando ele faz a campanha eleitoral, ele não diz que ele vai ser base do governo. Obrigada, senhor. O Valtinho. Depois é o Leonel e, por último, o Luiz. Alô. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar os vereadores por essa atitude, por esses exemplos que eles estão passando para nós e para as futuras gerações também. Eu não vou me alongar muito aqui, vou fazer um agradecimento também aqui ao Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, que eu participo do Conselho Local de Saúde lá do Rio Tavares, e estou acompanhando o Conselho de Saúde e parabenizar aqui presente. Eu não vou me alongar muito, pessoal, porque é o seguinte, eu fui vereador aqui em 92 e eu acredito que hoje aqui, eu acho que sou o único representante daquela época, o único vereador. Mas eu tenho que lembrar aqui também uma pessoa muito querida, que foi nosso grande prefeito, o Sérgio Grando, que foi um idealizador desse plano participativo, e dizer que naquela época, quando eu, na tribuna, no plenário, que todos os vereadores praticamente
eles não respeitaram o participativo das comunidades. E, naquela época, os meus pares do PMDB, Valtinho, Dona Zuleika Lenze, Otto e Suriti. Valtinho, tu não vais apresentar tuas emendas assim, não. Mas por que tu faz isso? Não, porque eu tenho que respeitar a população. Se o povo escolheu o plano o grande fez, eu vou respeitar. Então, eu confesso para vocês que naquela época eu fiquei muito decepcionado, diploma falso, aposentadoria, isso tudo foi apresentado na Câmara naquela época. E o vereador Kister, ele assim, vamos fazer uma CPI. Eu prontamente assinei no plenário. Vamos descobrir, meu pai trabalha não sei quantos anos e está trabalhando ainda, não tem idade de se aposentar. Uma pessoa nova de Lagunas, tinha 40 anos de idade a moça, ela estava aposentada. Então, isso era uma vergonha. E outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês aqui, vereadores, vocês estão dando o maior exemplo para o Brasil. Isso é fundamental. Continuo nessa luta. Vereador Lela, estou muito honrado na sua pessoa, senhor vereador, porque você foi meu entregador de Santinho na época, então fico muito contente e dizer que eu acho que você aprendeu. Então, muito obrigado. Obrigada. Eu, Leonel. Sensacional, né, esse comentário. Pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu me chamo Leonel, eu estou presidente municipal do PSOL, aqui de Florianópolis. Também atuo no Sindicato dos Jornalistas e aqui no mandato do vereador Afrânio. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente destacar dessa iniciativa é a coragem, vereador Lela, porque ir para a comunidade e enfrentar o povo, né? Enfrentar no bom sentido, para dizer que nós temos 2,5 milhões para fazer um programa de obras, ou de várias obras, ou uma obra, e colocar esse povo para debater e fazer esse processo de deliberação, é no mínimo corajoso, porque nós sabemos que 2,5 milhões, do ponto de vista do orçamento municipal, não resolve problemas estruturais, né? Talvez aqui na conta individual de cada um aqui resolvesse os nossos problemas particulares por muitos anos. Mas do ponto de vista da cidade, em relação às obras, nós sabemos que elas têm um custo muito elevado. Mas essa iniciativa ela é importante pelo processo pedagógico, que não que inova, mas que resgata dessa experiência do governo Grando e de outras experiências de outras cidades. Mas, ao mesmo tempo, ela também é importante para fazer um combate político, no bom sentido, nos seguintes termos. Eu trabalho com comunicação e faço comunicação do mandato e estou ajudando muito na comunicação também do LP. E o que nós mais vemos hoje nas redes sociais e no WhatsApp, enfim, nesses outros espaços, é de que a oposição quer derrubar a cidade, de que a oposição é contra a cidade. E, coincidentemente, os 5 vereadores que estão aqui propondo essa iniciativa são vereadores de oposição, né? Então, isso é importante também na hora de fazer o debate político, porque se nós estamos na oposição, nós estamos na oposição por conta de ideais, de motivos ou de indícios de irregularidade, como é o caso de CPIs, entre outros. Mas nós também temos que ser uma oposição propositiva. Isso aqui é propositivo, porque quando nós falamos que tem que trazer os 23 vereadores para fazer esse processo, é verdade. Nós queremos que esse dinheiro das emendas seja de toda a Câmara Municipal, para que a gente possa decidir junto com a comunidade resgatar essa experiência. Eu também quero saudar as lideranças que estão aqui hoje, das comunidades e da cidade de Florianópolis, porque eu acho que é a primeira vez esse ano que eu vejo esse plenário cheio aqui, numa audiência como essa, e que não é para ocupar o plenário para fazer um protesto, porque o governo está tirando alguma coisa da gente. Nós estamos preenchendo aqui esse plenário para fazer um processo de participação que é muito interessante. Concluindo. Para fechar, eu acho que muitas vezes a gente também
resgata outras experiências de orçamento participativo, e a gente esquece de citar Belém do Pará, que foi talvez a experiência mais avançada de orçamento participativo que a gente teve no Brasil, mas como não está no eixo das principais cidades, a gente às vezes não conhece ou não se lembra. Por fim, eu acho que essa iniciativa ela tem que prosseguir, nós temos que lutar. Talvez não vai ser tão fácil assim, a gente só ir para a comunidade, deliberar com a comunidade e fazer isso ser realmente executado pela prefeitura. Isso talvez vai demandar da gente muita organização popular, muita luta, com que as associações, as entidades estejam aqui com as pessoas para a gente fazer esse bom combate. É isso. Obrigado. Agora o Luiz. Olá, senhoras e senhores, boa noite, tudo bom? Orçamento participativo, quanta saudade, né, Frânia? Show de bola. Bom, eu sou o Luiz Otto, eu sou morador de uma pequena comunidade lá no sul da ilha, sou vizinho da amiga Leni, sou vizinho do Billy, sou vizinho do Marquito, do Lela, né? Pessoal lá do sul da ilha, né? Então, como venho representá-los, eu venho parabenizá-los também por essa iniciativa, né? É um ato de coragem que vocês estão fazendo aqui, né? Enfrentando os demais vereadores, né? E batendo no peito mesmo, né? Resolvendo pontualmente algumas coisas lá do sul da ilha. Isso é muito importante. Então, em nome do povo das areias, lá do sul da ilha, né? Eu quero agradecer, não vou me alongar, não quero agradecer a isso, essa oportunidade, e dizer que o povo das areias vai estar junto aí nessa jornada. Aí. Obrigado, gente, um abraço. Então, agora a gente se encaminha para o final, os vereadores que quiserem dar a última palavra. Só fazer uma resposta rápida. Não Babton, quem perguntou foi o Babton, né? Babton, só a tua pergunta ali foi referente ao que poderia dar errado, né? Em termos do projeto, propriamente dito, a tramitação dele vai ser aqui referente à lei orçamentária anual, a LOA. Nós estamos dentro da assessoria nossa aqui dos gabinetes, em especial o Caio e a Carol, estão fazendo uma parte de montagem técnica dessa emenda. E a parte mais complicada, porque o orçamento, para quem conhece, sabe que são diversos códigos, né? E como é algo muito novo, nós estamos tendo que encontrar o código certo, caso contrário, vamos ter que criar o código certo. Então, da parte técnica, eu acredito que nós não vamos errar, porque os estudos estão sendo feitos diariamente. Então, vamos até buscar uma parceria com a própria prefeitura, com os técnicos do orçamento do município, que elaboram a peça orçamentária, para que a gente não peque na parte técnica. Se nós acertarmos a parte técnica, a política, para ser executada de fato, só não acontece de uma única forma, se a prefeitura não tiver dinheiro. Mas aí não acontece para o OLP e também não acontece para quem não participa do OLP e conduz o orçamento da sua forma que acha melhor. Então, o objetivo principal é não errarmos na parte técnica. Então, tem esse compromisso dos 5 mandatos aqui de estudarem, as assessorias estão trabalhando, e buscar, de fato, quem produz o orçamento do município para que, de fato, a gente não erre. Então, dito isso, acho que as chances de erro, elas se resumem bastante, assim, elas caem bastante. Mas vocês vão participar de todo o processo, vão nos ajudar, até se tiver algum especialista em orçamento também que queira nos ajudar, os mandatos estão abertos, tá? Não, eu quero lembrar que já está em curso a emenda impositiva neste momento, quer dizer, que vem do ano passado. E, no entanto, a prefeitura, se puder usar subterfúgio, ela usa, para poder desviar uma coisa que nós aprovamos. Nós estamos aprovando para o ano que vem. Então, neste momento, já terminou o prazo, houve muito problema na comunicação nossa com a prefeitura, na atual situação das nossas emendas, cada um que estava separado, no caso, né, de 500 mil cada um, que foi um problema. Então, é o seguinte, vai acontecer, a preocupação do Babton e outros aqui, de que mesmo assim pode dar problema. Então, eu acho que agora tem uma diferença, que nós não estamos sozinhos, mas agora estamos com todos vocês
para a luta, e aí vocês vão ver como é que funciona a prefeitura, mesmo com uma lei aprovada, ela ainda vai dar um jeito de desviar a emenda impositiva. Então, cabe a vocês ir para cima, tá certo? Então, eu queria colocar aqui, infelizmente, eu estou com o pé atrás, nós tínhamos até uma ideia de ter uma audiência com o prefeito, para conversar, dizer, olha, cuidado como é que devia agora, hein? Vai mudar a regra do jogo em termos éticos. Então, nós temos que ficar atentos, não só na emenda, mas os mecanismos, como é que ela opera por dentro da máquina e a transparência. Só isso aí já vai ser uma grande aprendizagem, como é que o prefeito de plantão, ele funciona. Né? Então é isso, obrigado. Eu queria colocar algumas questões que foram levantadas. Na fala do Ataíde, ele colocou a questão das ruas, né, da historicamente o vereador colocar suas emendas em ruas. Tem rua que já foi emendada 30 vezes e nunca foi calçada, tá? O 30 é uma brincadeira, mas 2 ou 3 vezes já aconteceu e é real, é verdade mesmo, né? Então, e mais do que isso, teve também história de vereador de dividir o seu orçamento em várias emendas de R$1.000, uma em cada rua para atender o seu eleitorado, né? Então, isso, né, esse é o cenário que nós estamos, por isso a gente também teve essa contra-resposta a esse processo, né? Mas, de fato, a gente agora, o próximo passo, depois dessa reunião, acho que o Lela vai falar um pouco do calendário, lá no sul da ilha, a gente vai iniciar o processo das oficinas participativas para a construção desse projeto. E, como bem o Elson falou, a gente não está, assim, claro que fazer a obra, ter algo de impacto, vai ser super positivo e super importante para a comunidade. Mas abrir esse processo para a gente pensar o modelo de cidade, o modelo de desenvolvimento daquele território, para nós é o grande passo que é continuar vivo o processo do plano diretor participativo, é continuar vivo a participação das lideranças comunitárias nesse processo, né? E mais do que isso, utilizar esses 2,5 milhões em uma determinada ação, mas ter previsto várias outras ações que esses 2,5 milhões não vão conseguir cobrir. Então, com certeza, a gente ter condições e capacidade de abrir esse processo. Está previsto a nossa primeira oficina comunitária, que vai ser no dia 21, na próxima terça-feira, às 8 horas, lá na FESESC, né, lá no Campeche, atrás do Hiperbom, primeira esquerda, primeira direita, né? Então, segunda direita. Então, para quem conhece, a gente vai estar divulgando isso depois, mas ali vão ser as oficinas, certo? As oficinas que vão ser 4 oficinas, então a gente começa a mobilizar a comunidade dentro de um plano, e tudo isso já está minimamente esmiuçado, né? Como é que vai ser essa metodologia? O site do Orçamento Legislativo Participativo está proposto. Ano que vem já começa as oficinas de construção para o maciço, né? O ano que vem já prevendo isso. Então, é um processo que se abre agora, né? que se inicia mais publicamente, mas que ele vai ter várias etapas para a gente cumprir junto. E mais do que isso, é criar esse ambiente. Espero muito que a gente não se perca nesse caminho, não se desgaste nesse caminho, no processo de construção participativa comunitária, e que a gente consiga ter esse ambiente de construção de política pública conjunta, coletiva e comunitária, né? Queria dizer também que fazer isso nesse processo em que a gente vê as pessoas batendo palma para migalhas que o prefeito dá, por exemplo, ele sair dizendo que vai pagar o salário em dia. Precisa um prefeito publicar que ele vai pagar o salário em dia e tratar disso como uma grande vitória? É uma obrigação, é o mínimo. Então, é trazer luz à atividade e à posição que nós temos hoje enquanto figuras políticas públicas. É trazer luz para essa função que nós temos, essa função social. Então, e mais do que isso, todas as ações viram ações midiáticas e de explosão em internet e tal, mas não viram processos contínuos de participação e de construção de política pública. E abrir isso aqui que a gente está abrindo hoje é abrir uma construção de um processo, que ele termina lá no final da nossa gestão, daqui 3 anos e pouco. Então, isso é super importante a gente ter essa posição e ter isso claro para nós, né? Então, queria dizer também que a fala do João, ela é muito importante, porque a gente tem que estar focado também nas comunidades de periferia, empobrecidas, naquelas que realmente as zonas de interesse social, a gente tem que estar previsto. Isso está colocado como alguns das nossas diretrizes do OLP, né? Então, queria colocar isso, agradecer a presença, e antes de todo mundo sair, só para dar um recadinho, né?
Vamos tentar tirar uma foto todo mundo aqui junto? Todo mundo vem aqui tirar uma foto. Valeu. Ô, Marquito, queria fazer uma pergunta. Só uma pergunta só. É importante essa pergunta. Dentro da, eu não sei qual é a ideia que tem, vamos chamar de banca, a banca dos vereadores aí. Não sei qual é a ideia que tem, ou a comunidade vai decidir isso, os investimentos desse valor no que vai ser aplicado. No sul da ilha tem várias coisas que, porque eu falo assim, porque dentro do conhecimento da realidade que existe, por exemplo, o projeto Orla está vindo aí. É fundamental para nós ter uma ferramenta que o Campestre desenhou do sul da ilha, a criação da ciclovia do Porto da Lagoa ao Morro das Pedras. É uma ferramenta. Se o dinheiro não dá, faz-se um pedaço, um exemplo. Tem outras ferramentas aí, a ocupação das áreas públicas. Então, assim, o que eu queria, só atenção disso, é que realmente as oficinas tivessem, ou a gente pudesse, claro, as lideranças, passar informação desses projetos. Porque agora, por exemplo, o Temer acabou de dar a administração das praias para a prefeitura. Não sei se poucos sabiam disso agora. Não é a parte de legislação ambiental, mas deu. O projeto Orla é tão importante, ou mais importante no Brasil, do que o plano diretor, porque é o filé mignon desse país. Então, assim, tem coisas que as pessoas vão ter que estar bem instruídas. Então, o Campestre, o sul da ilha, ele é diferenciado no maciço. Entendeu? Que tem as encostas de morro para preservar. Então, esse equipamento tem que ser bem discutido e passado às... Legal. Entendeu? Eu acho que assim, Ataí, tu coloca um ponto que é fundamental. O processo das oficinas é justamente esse. A gente vai, inclusive, solicitar que a comunidade traga essas propostas. A gente vai elaborar um procedimento de 5 oficinas que vão contemplar isso. E vai ser um processo público, aberto e participativo, de escolha comunitária. Com certeza vai chegar a gente com o seu pedido da sua rua. Não temos dúvida disso. Agora, a gente vai ter que ter esse processo bem declarado e, por isso, pedimos a compreensão e a junção e a ação comunitária em prol que a gente consiga realmente sucesso com essa emenda impositiva, né? Agora o Lela. Bom, pessoal, passar então, que as pessoas que mais também estão em casa querem acompanhar e devem estar curiosos de como vão fazer para participar. E é importante realmente a participação de todos. Embora que esteja o primeiro ano que a gente está fazendo, tendo essa iniciativa aqui, e o processo de construção começa a partir de hoje, junto com vocês, e que apesar que seja no sul da ilha, que todas as regiões onde tem as lideranças possam ir lá para justamente nos ajudar a encontrar o caminho, efetivamente, dessa construção de um resultado do ano que vem já ter um amadurecimento desse processo. Daqui a 2 anos, melhor ainda. Então, a gente vai precisar da cidade inteira, até mesmo porque as ações, as obras e esse recurso vem proveniente de recursos de toda a cidade. E a participação de todos para que a gente possa escolher, de repente, efetivamente, algo que possa atender toda a sociedade de Florianópolis, seja um parque, seja uma vila gastronômica, seja uma ciclovia. Então, é importante a participação de toda a cidade. O lançamento será no dia 21, como já falou o vereador Marquito, às 20 horas, lá na FESESC, na rua Bardança Filho. Depois nós vamos ter as reuniões semanais, as oficinas, no dia 28/11, dia 5/12 e dia 12/12, sempre às 19h30. Tá? O lançamento vai ser às 20 horas, porque nós vamos ter, na semana que vem, nesse mesmo dia, na terça-feira, a sessão, então a gente está botando um pouquinho para frente, porque aí tem veto de LDO ainda em tramitação, tem um monte de muvuca para acontecer aqui dentro do plenário ainda. Então, o lançamento na semana que vem, terça-feira, às 20 horas, e depois as oficinas nessas datas que eu já falei aqui. Nós temos para apresentação até o dia 23 de fevereiro a elaboração do projeto do que foi escolhido, porque a LOA é a última matéria a ser votada no Poder Legislativo, é a última matéria do ano, é votado, levado ao Executivo, e até o dia 23 de fevereiro para montar um projeto executivo, se não existisse projeto executivo, com orçamentário e tal, isso com a participação da Secretaria de Obras. E a Prefeitura terá 20 dias para responder o orçamento adequado aos valores oficial da Secretaria de Obras. Após a resposta, a Prefeitura terá 2 semanas para adequar o projeto executivo. Até o dia 30 de março, nós encaminharemos à Prefeitura através de indicação para a execução do projeto. O que é indicação? É um instrumento dos vereadores do Poder Legislativo de mandar para o Executivo. A gente faz indicação direto aqui. Nunca é atendido. Até isso vai acontecer. Pela primeira vez, uma indicação
por conta do orçamento impositivo participativo, vai ser uma indicação impositiva. Obviamente, nós vamos ter pela primeira vez uma indicação que efetivamente sai um papel daqui com custo, dinheiro público, e efetivamente o executivo vai ter que executar essa indicação. Então é mais um ganho do instrumento de trabalho do legislador. E para finalizar, depois também no site, se vocês tiverem alguma dúvida, também lá no site vai ter todo esse calendário aqui para que as pessoas possam convidar mais pessoas para participarem. E falar da satisfação que a gente está também aqui, acho que foi a Miaki, né? Me perdoe se não falei o nome. Miki, que falou ainda há pouco ali que dá vontade de pisar o pé hoje, esperança, como foi falado o padre Wilson, a vontade, o tesão está aqui dentro da Câmara hoje é para nós também. Tem sido um ano muito difícil para todos os vereadores, para mim especialmente tem sido muito difícil mesmo, de ver tudo que está aí sendo completamente diferente do que foi planejado. E esse momento aqui para mim é motivador, é esperançoso sim, coloca a gente com uma nova energia, um processo de renovação, vem falando para a nossa equipe de gabinete que realmente parece estar acontecendo algo diferente, um ciclo novo. Para nós está sendo tão bom, tão gostoso quanto para vocês, pode ter certeza disso. Por mais que seja pouco, mas eu estou vendo aqui a grandiosidade, o nível desse plenário hoje é o melhor nível dos últimos 5 anos que eu estou aqui dentro, desde o primeiro dia que eu pisei. Parabéns a vocês, parabéns à sociedade de Florianópolis, fico muito feliz de ver pessoas aqui que foram convidadas pelo Facebook, estão aqui a Gabi, o Hélio, o Adriano Cima, o nosso professor Onildo, pessoas que realmente atenderam o chamado e vieram aqui para poder participar desse momento que para mim é gratificante e motivo de honra. Obrigado mesmo. Tá, obrigada, Léo. Então, o Afrânio vai fazer o encerramento. Eu só queria avisar que a gente tem a lista de presença. Quem não assinou ainda, é super importante que assine e coloque os dados, que também é mais uma forma da gente se comunicar com vocês. Em nome de todos os mandatos, eu agradeço muito a presença de todos aqui. Okay. Aí depois tem a foto, né, Marcos? Bem, pessoal, eu vou ser bem breve. Eu acredito que vocês e as pessoas que nos assistiram aqui ao vivo pela TV Câmara, espero que tenham compreendido o nosso objetivo. Eu sei que a discussão orçamentária, para onde é que vai ser destinado o recurso da Prefeitura, ela é extremamente importante, ela gera expectativas. E se esse recurso aqui, que é das emendas de um pequeno grupo de vereadores, se ele vai ser destinado para a pavimentação, por exemplo, da rua Cravo Branco, se vai ser para uma quadra de esporte, se vai ser para o saneamento básico, ou pode ser para os 3, 4, 5 itens que a comunidade considerar prioridade, eu sei que isso é importantíssimo para a comunidade, essa conquista. Mas para nós vereadores, a gente discutiu isso muito, eu sei que eu falo em nome de todos. Para nós, a nossa principal obra não é de cimento, não é de ferro, não é de tijolo. É processual, pedagógica, democracia participativa. É isso que nós queremos. E tenho absoluta certeza que, nas palavras do Solimar, aqui todos vocês se sentiram representados. Ok? Muito obrigado, vamos à luta e à vitória.